E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, ainda aqui no ambiente tecnológico digital no GeoGebra, beleza? A interface super conhecidíssima da gente, beleza? Se liga, na aula anterior a gente viu algumas funções potência, x elevado a n, sendo que esse n pode ser positivo ou negativo desde que seja inteiro, beleza? Hoje nós vamos expandir um pouco mais isso. Mas antes, vamos dar uma recapitulada em algumas situações. Se eu tenho x elevado a 7, o meu comportamento é quase no formato de um S. Lembrando que o meu GeoGebra, ele mostra muito grudado aqui, mas se você der um super zoom nesse valor, ó, porque quando ele se aproxima muito do zero, a imagem tende a ser, né, muito próximo a zero, porque, por exemplo, ficaria 1 sobre 1000 elevado a 7. É um valor muito ínfimo, quase zero, mas não é zero. Só é zero quando for x for zero mesmo. Beleza? Eu poderia ter x elevado a 8, e aí eu já tenho um comportamento tendendo a um formato parabólico, ok? Por assim dizer, pois as imagens, tanto de valores positivos quanto de valores negativos, valores simétricos, são as mesmas, ok? O domínio nesses dois casos que eu mostrei é um domínio real, e o conjunto imagem, no primeiro caso, é real, e agora x elevado a 8 é real, positivo, incluindo zero, ou seja, apenas R+. Beleza. Também vimos esse tipo de função, 1 sobre x, que é o mesmo que x elevado a menos 1, ou x elevado a menos 3, ou x elevado a menos 5, tá? Se tivermos 1 sobre x elevado ao quadrado, o comportamento ainda é assintótico em relação ao eixo y e ao eixo x, as assíntotas, né? Se eu considerar aqui o comando assíntotas para a função f, o GeoGebra me oferece as retas y igual a zero, que é o eixo y, perdão, o eixo x, e x igual a zero, que é essa reta que passa por aqui, o eixo y. Se eu considerar isso somado a 3, eu estou fazendo uma translação na vertical, né, aumentando as imagens, todas as imagens da função original 1 sobre x ao quadrado, em 3 unidades. Então, a assíntota muda, a horizontal para y igual a 3, e a vertical ainda se mantém, x igual a 0. Mas será que a vertical não pode mudar também? Pode, basta você fazer uma alteração no seu x. X menos 1 ao quadrado, ao invés de 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x menos 1 ao quadrado. O que é que acontece? Em relação ao gráfico que tínhamos anteriormente, que era 1 sobre x ao quadrado, houve um deslocamento para a direita, porque eu tenho um atraso, então demora mais de acontecer. Beleza? Se eu somar 1, eu estou alterando o valor de x aqui. Se eu somar 1, ocorre um deslocamento para a esquerda, ok? Eu estou adiantando uma unidade. A minha assíntota agora passa a ser x igual a menos 1, porque se eu puser menos 1 aqui, eu não posso dividir. Qual é o valor que eu ponho aqui que vai causar problemas no domínio, que eu não vou conseguir calcular? X igual a menos 1. Então, o domínio, nesse caso, será todos os números reais, menos o conjunto que contém o menos 1. Então, nesse tipo de função, onde eu tenho a variável no denominador, nesse formato de 1 sobre uma potência, ou 2 ou 3, também vale para 2 ou 3, uma constante sobre uma potência, ok? Com expoente inteiro, eu tenho restrições do tipo x diferente daquele valor que eu considero. Por exemplo, se eu puser qualquer a aqui, menos um a minha restrição será sempre o valor de a, ok? Se o a for negativo, vai ficar x mais, né, o valor. Então, aqui a restrição seria menos 1,1, o a é menos 1,1, ou... Então, no formato 1 sobre x menos a
a restrição do domínio é exatamente esse valor de A, ok? Para qualquer potência, porque se eu puser, por exemplo, um expoente 3, funciona da mesma forma. Só que o formato é aquele de 1 sobre x ao cubo, ok? Se liga, ó. Eu tenho um deslocamento na horizontal e na vertical quando eu faço essa alteração em relação à potência, que era só x elevado a 3, agora é x menos 4,7. Então, significa que a assíntota ocorrerá em 4,7. A assíntota vertical. Eu não vou poder pôr 4,7 aqui, porque senão zera. Beleza? Então, eu pego o meu gráfico original, que seria 1 sobre x ao cubo, esse mais 3 aqui. Deixa eu tirar esse mais 3. A gente sabe que somando ou subtraindo é apenas uma translação, tá? Em relação às imagens, em relação ao eixo vertical. Então, ó, acrescentei, avancei, voltei, em relação à função básica. Isso vale para qualquer dos expoentes da minha potência. Eu posso considerar qualquer n, sendo esse n valores inteiros, ok? De 0, ele já está no formato embaixo, né? Eu não vou botar ele como negativo, porque ele já está 1 sobre x elevado a n. Então, eu vou colocar aqui positivo. Vou colocar até 8. Com incremento 1, que aí ele vai crescer de 1 em 1. Ok. Então, ó, só vai mudar o meu formato. Se os formatos forem pares, acontecerá isso. Se aproximando do zero, as imagens se aproximam a ser muito grandes, ok? Indo para o mais infinito os valores, ou crescendo muito ou diminuindo muito, as imagens se aproximam a zero, mas não chegam a zerar. Isso nesse formato. Se eu subtraio, ó, se eu altero aqui 1 sobre x menos alguma coisa, menos 1a, eu estou mudando a minha assíntota vertical, a minha restrição do domínio. Nesse caso, o domínio nessa função em particular é todo número real, menos o conjunto que tem 2,3. Beleza? Enfim, a gente fez isso para poder fazer uma retomada. Para qualquer n, ó. N igual a 1, mesma coisa. Ó. Se liga. Ok? Vamos ver outro tipo de função. Vamos ver uma função f de x igual a um x elevado a 1 sobre n. Sendo que esse n agora ainda é um número natural. E ainda é um número natural, não, ainda é um número inteiro, ok? Porém, positivo, ou seja, natural. Diferente de zero. Porque se for zero, vai dar a função constante. Por isso que eu vou colocar, inclusive, a partir de 2. Porque em 1 também a gente sabe que vai ficar x elevado a 1 dividido por 1, que dá 1, que é a função do afim. Ok? Eu vou colocar a partir de 2. Vou colocar no máximo aqui 14, enfim, ou 114. Enfim, 14. Com incremento 1. Ok? Pronto. Esse tipo de função, até chegar para cá, com 2 eu vou ter x elevado a meio. O que é x elevado a meio? A gente viu nas aulas de potenciação que o expoente fracionário vira uma raiz, tá? Então, aqui é raiz quadrada de x. Eu não posso por valores positivos ou negativos. Se eu considerar 3, eu já vou ter o quê? Raiz cúbica, x elevado a 1 sobre 3, que é o mesmo que raiz cúbica de x. Agora eu tenho admitindo valores tanto positivos quanto valores negativos. Tem um comportamento simétrico em relação àquelas funções que nós vimos, porque elas são inversas. Tá? Essa daqui é a inversa exatamente da x ao cubo. Ok? Se você considerar a primeira bissetriz aqui, você terá o gráfico. Vou esboçar x ao cubo aqui. X ao cubo. Pronto. Se considerarmos a primeira bissetriz, y igual a x, nós temos a simetria desses gráficos azul e laranja em relação à primeira bissetriz, porque essas funções são inversas. Uma é inversa da outra. Beleza? Já pensando na função
x elevado ao quadrado e x raiz quadrada de x não admite inversa. Só vai admitir se eu pegar uma restrição e aí sim eu vou ter inversa. O que é que eu estou falando? Estou falando o seguinte, se eu considero n igual a 2, tá? Que é a raiz quadrada de 2, e eu considerar a função x ao quadrado, o que é que eu tenho? Essa função. Repare que para que ela admita inversa, eu devo ter apenas a parte positiva, porque ela não é bijetora. A gente viu nas aulas anteriores, essa função não é bijetora, então eu não posso inverter. Beleza? Mas se eu considerar só esse pedacinho aqui positivo, eu consigo inverter e a inversa é essa daqui exatamente. Ok? Ó, considerando a minha primeira bissetriz, esse pedaço e esse são simétricos em relação à primeira bissetriz. Tá? Então eu teria essa função com um domínio real positivo e uma imagem real positiva, igual a um contradomínio. E aí ela seria bijetora, injetora, e eu poderia inverter. Mas enfim, não é a nossa aula esse assunto, mas foi bom que nós revisamos. Pensando ainda nas funções, né, raízes, porque essas aqui são funções raízes, com expoentes fracionários, ok? Particularmente 1 sobre um n. Então, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quadrada. Se eu tiver raiz quarta, o comportamento é similar ao da raiz quadrada, só que ele cresce mais rápido. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quarta, né? 1 e pouco, raiz quarta de 3, 1 e pouquinho. Raiz sexta, a mesma coisa. É que nem os expoentes pares, no caso da potência x elevado a 2, x elevado a 4, x elevado a 6, enfim, tá? Se os expoentes forem ímpares, se os n's forem ímpares, eu vou ter as frações 1 sobre 5, 1 sobre 7, 1 sobre 3, raiz quinta, raiz sétima, raiz cúbica, e o meu comportamento é nesse S aqui, desse jeito. Beleza? O domínio dessas, quando o n é ímpar, o índice da raiz é ímpar, porque aqui se torna o índice da raiz, o domínio é real. Já quando o n é par, o domínio qual é? R mais, incluindo zero. E eu posso ter zero. Raiz quadrada de 0 é 0, raiz quarta de 0 é 0, e aí vai. Beleza? As rotações e translações valem do mesmo jeito. Se eu somar 2 unidades, eu subo. Começa a partir da imagem 0, imagem 0 com 2, começa a partir da imagem 2. Beleza? E aí eu prossigo. Tá bom? Bom, eu vou parar para que a gente não faça uma aula extensa. Nós revisamos as funções das aulas anteriores. Vimos as funções desse formato. Vou escrevê-las aqui. F de x igual a raiz quadrada. Aqui, ó. Não, raiz enésima, na verdade. De x. Já está aí escrito raiz enésima de x, que é a mesma coisa que x elevado a fração, para ficar bonitinho, 1 sobre n, beleza? Pronto. Desde que, vou colocar aqui para que eu veja melhor, desde que o meu n seja um número inteiro, positivo, tá? Então, eu terei raiz cúbica, raiz quarta, raiz sexta, como, por exemplo, eu tenho aqui esse gráfico da raiz sexta, ok? Então, nesses formatos, a gente está vendo os gráficos. Se for ímpar, eu posso ter tanto para valores negativos quanto para positivos, domínio real. Se for par, só contemplam valores positivos de x ou nulos, beleza? Se liga, galera, tá? Então, a gente viu esse, juntou com aqueles outros dois que vimos na aula anterior. Temos esses outros tipos de funções que são interessantes de se conhecer e utilizar, beleza? São úteis, são importantes. Vamos utilizá-los mais à frente em outras abordagens. Inclusive, nas próximas aulas, nas funções de várias sentenças, beleza? Que a gente vai fazer lá no quadro e aqui no GeoGebra também. Próxima aula, lá no quadro, para a gente esboçar, sem a tecnologia digital, alguns gráficos dessas funções que a gente observou aqui, beleza? Valeu, curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve. Um abração, galera, e até a próxima. Falou!